Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou aqui meditando nas Escrituras e queria compartilhar com vocês algo tremendo da parte de Deus para a edificação da sua fé. Estou aqui, meditando. Isso aqui é um guardanapo. Eu quero falar para vocês algo tremendo do que aconteceu comigo quando eu me converti logo no começo da minha conversão. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrio e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Esse versículo aqui, Deus ele nos dá uma orientação para que a gente venha vigiar, para não cair no laço do diabo. Porque o diabo ele nos rodeia como um leão, procurando uma oportunidade para nos tragar, para nos matar, ceifar a nossa alma. Quando eu me converti, eu estava passando por um processo difícil. Eu estava dentro da casa da minha mãe, numa comunhão fervorosa. Vários dias sem me alimentar. Eu comia uma forma de pão. Esses pão que vem no pacotinho. Eu comia um pão daquele e um copo de água por dia. Eu fiquei fazendo isso vários dias. Lá fora, eu senti a presença de um enorme demônio, de algo maligno. Eu sentia ele rodeando a minha casa. E esse versículo aqui, ele diz tudo. Enquanto eu estava dentro da casa da minha mãe, me consagrando, orando, buscando, jejuando, porque o jejum quem me ensinou foi o Espírito de Deus. Eu não sabia o que era jejum. A palavra de Deus diz que Safira e Ananias foram mortos porque mentiram ao Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida de Pedro. E se eu estiver mentindo, que eu morra. O que eu estou querendo passar para vocês é algo espiritual tremendo para a edificação da sua fé. Então a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala que o inimigo ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade para nos tragar. Então eu passei por esse processo. Um enorme demônio rodeava a minha casa, enquanto eu estava dentro da casa da minha mãe, numa consagração fervorosa. Vários dias que eu não comia, eu só tomava um copo de água por dia e comia uma forminha de pão. E nesse meio tempo, quando eu estava nessa consagração, em oração fervorosa, em meditação da palavra, eu estava distante de tudo que era do mundo. Eu me desliguei completamente das coisas do mundo. Eu estava numa consagração fervorosa. Nesse meio tempo, eu estava sentado na mesa, com a mão assim, e tinha uma folha de papel. Assim como esse guardanapo. Tinha um guardanapo em cima da mesa, assim, com uma folha de papel. Eu peguei, eu na mesa, eu repreendendo esse mal. E quando eu levantei os meus olhos, eu na mesa, quando eu levantei os meus olhos, Deus ele abriu minha visão no mundo espiritual. Existem câmeras físicas e existem câmeras espirituais. Comigo é assim, quando Deus ele abre uma visão espiritual, os versículos bíblicos eles ficam sobrevoando na minha mente. Então quando eu levantei a cabeça, que eu vi aquela câmera espiritual me observando sentado, o versículo que se encontrou
foi esse aqui, ó. Esse versículo veio na minha mente. Se encontra no capítulo 15 de Provérbios, versículo 3, que fala assim: os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Aí eu peguei, eu digo, meu Deus, que coisa forte. Aí sumiu. A visão ela dá naquele exato momento, mas quando você pisca os olhos, ela some. É algo impressionante, é algo tremendo, cara. Então eu peguei essa folha de papel na mesa. Eu peguei essa folha de papel e fiz isso aqui, ó. Eu me lembro como hoje. Eu fiz isso aqui, ó. O que eu tô falando para você não é para minha glória. Deus sabe do meu coração. O que eu tô falando é para a edificação da sua fé. O mundo físico é algo tremendo, mas existe um mundo espiritual que atua nesse mundo físico. Tudo que é para acontecer aqui, primeiro tem que acontecer no mundo espiritual. Então eu na mesa, eu peguei uma folha de papel e fiz isso aqui, ó. Presta atenção. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, eu fiz isso. Eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui. Aí eu peguei essa cruz. Fui na porta da casa da minha mãe, na janela da casa da minha mãe, e soltei essa cruz. Quando eu soltei, o vento levou ela. Quando o vento levou ela, meus irmãos, aconteceu algo tremendo comigo. Quando o vento levou ela, eu voltei pelo corredor da casa da minha mãe. E quando eu estava chegando na porta da entrada da casa da minha mãe, essa cruz, a cruz que eu tinha jogado, estava na porta da casa da minha mãe. E quando eu olhei aquilo ali, aquilo me tomou de uma forma tremenda. E os versículos bíblicos correu sobre a minha mente. O versículo que correu foi esse, ó. Que se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 38. E quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. Meu Deus, louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu comecei a glorificar o nome de Deus. Eu comecei a exaltar, comecei a dar pulo dentro de casa. É uma coisa tão linda. Eu disse, mãe, eu acabei de fazer uma cruz, mãe. Desse mesmo jeito, mãe. E soltei na janela, o vento levou a cruz. Quando eu venho andando de lá para cá, eu me deparo com essa cruz na entrada da porta da casa. E os versículos, ele corre na minha mente de que Deus estava me falando, não largue a sua cruz. Não largue a sua cruz. Meus irmãos, se eu falar essas coisas espirituais para uma pessoa que não é espiritual, ele vai dizer que eu estou habitolado. Mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, se eu não me engane, capítulo 1, versículo 19, se eu não me engane. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem poder. Cristo venceu Satanás através da palavra. Enquanto ele estava no deserto jejuando, se fortalecendo, se revestindo das armaduras, Satanás foi o afrontar. E Cristo venceu ele através da palavra. Houve um confronto. Satanás com a palavra e Cristo com a palavra. Mas a palavra de Satanás estava sendo distorcida. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o que eu estou falando hoje aqui para vocês, meus irmãos, eu não sou de estar me abrindo para todo mundo sobre isso que aconteceu. Porque muitos, se eu disser algo isso para alguém, cara,
Eles vão dizer que eu estou ficando abitolado. Então eu estava aqui meditando nas escrituras, estava vindo isso, essas lembranças na minha mente. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um vídeo e vou postar no status do WhatsApp. Para meus irmãos, irmão em Cristo, que eu tenho muitos amigos aqui evangélicos, e tenho alguns amigos meus que estão afastados do caminho do Senhor. Assim como eu estava frio espiritualmente. Mas o Senhor, Ele me renovou, o Senhor, Ele está me fortalecendo para a honra e glória dEle. Então que essas palavras, que essa mensagem que está sendo postada essa noite, venha para edificar a sua fé, venha para edificar a sua fé. Que Deus abençoe a sua noite e que o Senhor dos Exércitos possa te fortalecer, porque você é um soldado de Cristo e estamos aqui nesse mundo tenebroso para batalhar contra as forças das trevas. Deus abençoe a sua noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Ficando lelé, Deus não está batendo bem de juízo não. Poxa, meu irmão, tu acha que eu ia estar pagando um mico desse, meu irmão? Tu acha que eu ia estar pagando um mico desse? Eu, um cara cheio de tatuagem, já fui maloqueiro pra caramba, já usei meio mundo de droga. Tu acha que eu ia estar me passando, pô, pra estar com enrolação, enganando vocês, ou querendo tirar por menos, falando umas coisas dessa? Tá louco? Jejua, pô. Entra em jejum, sem beber, sem comer. Põe o joelho no chão, te humilha. Medita nas escrituras, começa a buscar a presença de Deus que tu vai ficar bitolado assim que nem eu. Vê? Passa a buscar a presença de Deus, depois tu fala comigo aqui pelo WhatsApp, se o papo é real ou não é.